Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, que tudo esteja indo bem, tranquilo na vida de vocês, que todos na família estejam com saúde também, ok? Então, a nossa aula de hoje é a aula 6, mas antes de dar início à aula 6, como vocês sabem, a gente vai fazer a correção da nossa aula 5, ok? Eu deixei aqui alguns exercícios a respeito do legado das religiões afro-brasileiras. Eu deixei para vocês alguns exercícios e a gente vai corrigi-los agora, ok? Então vamos lá. Na questão número 1, eu pedi para vocês explicarem como nasceram as organizações religiosas afro-brasileiras. Então vamos voltar aqui no texto. Elas nasceram das tradições culturais trazidas do continente africano para o Brasil na época da escravatura, tá? Então, essas religiões elas nasceram das tradições que foram trazidas dos africanos para o Brasil, quando aquele período que os indígenas estavam sendo escravizados, houveram muitos conflitos, né? E aí os portugueses resolveram trazer os africanos para cá, para escravizá-los aqui. E aí esse povo ele tinha a sua cultura, eles tinham a sua religião. E então eles trouxeram para cá, né? Só que eles tiveram uma extrema dificuldade de expressar essa religiosidade deles, porque, como eu havia falado antes, os portugueses eles queriam impor o catolicismo a todos, tanto aos africanos quanto aos indígenas. Então, por conta disso, que eles tiveram, os africanos, eles precisaram adaptar a religião deles aos costumes e crenças que estavam sendo impostos aqui, para que eles pudessem preservar a tradição deles naquele período, né? Hoje, essa crença ela já é reconhecida e ela é respeitada, mas ela ainda sofre preconceito, infelizmente. Mas estão todos tentando fazer com que esse respeito também se chegue a essas religiões, assim como tem que ter em todas, ok? Então vamos para a questão número 2. As oferendas de alimentos servem como pagamento dos favores recebidos ou como resgate pelas faltas aos preceitos religiosos. Esse número 2 aqui era um complete. Então, a gente vai completar aí com pagamentos, favores, resgate e preceitos, tá? O número 3 é uma questão de resposta pessoal. Explique se você concorda ou não com o preceito direcionado às religiões afro-brasileiras. Preconceito, desculpa. Então, aqui é aquela questão que eu tanto falei com vocês. Eu não estou perguntando aqui se vocês concordam com a religião ou com os rituais, enfim, não é essa a minha pergunta. O que eu estou perguntando aqui é se vocês concordam com o preconceito que essa religião sofre, com o desrespeito que é disposto a essa religião, tá? Então, pensa bem na resposta para que vocês expressem realmente o que vocês pensam, tá ok? Sem desrespeitar. É uma pergunta que vocês têm o direito de dar a resposta pessoal de vocês, mas entendam que expressar opiniões não é desrespeitar o outro, tá? Então, muito cuidado. Lembrando que essas questões, todas elas, que são questões de resposta pessoal, retorno das aulas, eu vou estar olhando os cadernos para avistar. E aí eu vou estar observando essas questões, tá? Então, não deixem de responder. Mais uma informação é para que não deixem de ter os exercícios no caderno. Seja impresso ou copiando, precisam que os exercícios estejam no caderno, tá ok? Os textos, como eu falei, vocês podem imprimir, podem retirar na escola, ou podem só fazer em modo de consulta, tá? Não tem problema. Porém, os exercícios eu preciso que vocês tenham no caderno
para vocês terem até conteúdo para estudar, ok? Então agora a gente vai seguir para nossa aula 6, beleza? Então bora lá. Vamos falar aqui sobre o sagrado feminino nas religiões, tá? Resgatar o sagrado feminino é tornar possível o equilíbrio entre os aspectos masculino e feminino. É reconhecer a importância da mulher nos diversos âmbitos da vida social, política, cultural e religiosa. A mulher tem o direito de exercer junto com o homem o seu papel com respeito e dignidade. Nas sociedades matriarcais, a Terra era conhecida como um planeta de energia feminina, e a mulher era respeitada e reverenciada pelo mistério da vida que se alojava em seu ventre, ou seja, pelo poder que ela tinha de gerar um novo ser. Com o predomínio do patriarcado, a mulher foi sendo despojada do seu poder e foi-lhe negado o direito de participação efetiva nessas partes sociais, políticas, culturais e religiosas. Por conta desse predomínio, o mundo foi pensado e organizado pelos homens, de modo a tornar-se excessivamente competitivo, agressivo e voltado para a materialidade e racionalidade em detrimento da espiritualidade e intuição. Em suma, o resgate do sagrado feminino tem o propósito de promover a integração do sagrado feminino, tá? Desculpa aqui, a integração de forma justa e saudável do papel da mulher e do homem na religião, na política, na ciência, na arte, entre outras instâncias, tá? Visando a complementaridade dos opostos, ou seja, a intenção aqui não é colocar um a mais que o outro, é mostrar que os dois têm papéis a serem cumpridos e ambos são importantes, tá? O resgate desse sagrado feminino. A necessidade de tratar um tema como o resgate do sagrado feminino é devido à negação histórica do lugar da mulher na sociedade, sobretudo na esfera do religioso. As religiões são profundamente marcadas pelo selo do masculino, que é possuidor do poder de decisão. A própria consideração de um Deus Pai Todo-Poderoso, quando mal interpretada, pode legitimar uma cultura de opressão ao feminismo. Entendam aqui, quando mal interpretada, tá? A gente precisa ter muito cuidado com a forma de interpretar as coisas. Historicamente, esse fato pode ser comprovado em quase todas as religiões. Essa constatação ressalta ainda mais a importância de tratarmos o tema do resgate do sagrado feminino. É inquestionável a força da presença feminina nas religiões. Mas, por outro lado, essa presença quantitativa ela não é reconhecida nos espaços decisórios do âmbito religioso católico. Vale lembrar aqui a mensagem do Papa Bento XVI para a Jornada de Paz, que denunciou a consideração insuficiente que se dá à condição feminina, nas concepções antropológicas que persistem em algumas culturas que ofendem a dignidade da pessoa e impedem o exercício. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Se pesquisarmos sobre o feminino primitivo e o divino, veremos que as primeiras representações das divindades foram mulheres. A deusa era a grande mãe, capaz de gerar e sustentar a vida. Trata-se de um mistério fascinante, um mistério sagrado. De acordo com Newman, a cultura primitiva é um grau bastante elevado, um produto do grupo das mulheres, seguindo numa perspectiva histórica. Notamos uma racionalização dos mistérios em que as mulheres vão perdendo sua semelhança com o sagrado. As religiões vão construindo um Deus masculino e perdendo o aspecto da deusa. Na Grécia, em Roma, por exemplo, as deusas eram presentes e cultuadas,
mas aos poucos a associação com o feminino foi sendo esquecida. Gente, entendam uma coisa. A gente está falando aqui sobre um determinado assunto, mas isso não expressa opiniões minhas, tá? E nem tão pouco essa aula tem a intenção aqui de mudar a religião de vocês, enfim, tá? É aquela questão do respeito, que a gente já vem falando há bastante tempo, e a gente precisa abordar alguns assuntos. Independente da gente concordar ou não, a gente precisa conhecer, tá? Então, eu sei que tem muita gente que está me assistindo que não concorda com alguns parágrafos aqui, mas entendam, isso aqui é só uma aula para o conhecimento, não é uma como vou falar, não é uma aula com a intenção de converter ninguém, tá? Pelo amor de Deus. É só uma aula onde a gente está tendo um conhecimento histórico das coisas, beleza? Então agora a gente vai seguir aqui falando da água e a representação da feminilidade. Uma das metáforas veiculadas ao eterno feminino são as águas. Esse elemento arquetípico está todo coberto de significações atreladas ao universo feminino, como a gente vai ver a seguir. Uma das metáforas veiculadas ao eterno feminino são as águas. Esse elemento arquetípico está todo coberto de significações atreladas ao universo feminino, como veremos a seguir. Quem sabe a sopa cósmica, uma das teorias científicas da origem da vida, não seja um reflexo da própria experiência particular de cada ser mamífero, como nós humanos, que surgiu e se desenvolveu em meio ao chamado líquido amniótico. É certo falar que surgimos em meio às águas primordiais que habitavam o corpo da Grande Mãe, que, por sua vez, também surgiu destas águas primordiais do eterno feminino. Como tão veemente afirmou Bachelard, diante da virilidade do fogo, a feminilidade da água é irremediável. A água é um dos elementos da natureza que mais carregou e carrega representações desse sagrado feminino. Não são poucas as histórias sagradas, mitos que narram o princípio feminino vinculado às águas. Como já dizia Manuel Bandeira em uma das suas poesias, Dona Janaína é sereia do mar e ela tem muitos amores. O poeta, reconhecendo o poder da rainha das águas, pede licença para poder brincar em seu reinado. Na concepção religiosa, é altamente poética dos povos afro-brasileiros Dona Janaína, que é Iemanjá, é a rainha das águas do profundo mar. Ela é mulher, mãe e, portanto, doadora de vida. Alimenta muitos com os filhos do seu corpo, os frutos do mar. Ela é feminina e mutável, como as águas que por vezes estão mansas, que se tornam espelhos para o céu e em outros momentos perturbam-se, contorcem seu corpo e deixam à deriva aquele que supostamente navegava seguro de si e de seu destino. Como diriam alguns psicanalistas, o feminino inquieta, perturba a solene paz do pretenso mundo conhecido dos lobos masculinos. O mito da sereia é uma das suas versões. Fala do canto dessas mulheres meio humanas, meio peixe, que seduziam com suas belas vozes os marinheiros e faziam com que estes perdessem o controle de si mesmos e se atirassem em seus braços, se atirassem no leito das águas dos mares. As águas possuem um certo efeito hipnótico, encantador e profundamente convidativo. Como não entrar em seu reinado? Como não se sentir purificado em seu abraço molhado? Na mitologia, as ondinas e sereias, elementais femininos que habitavam as águas,
podem ser consideradas energias femininas da natureza, que controlam os movimentos aquáticos e seus vapores. Conforme o mito, esses espíritos femininos das águas, eles vivem em lagos, cachoeiras, no orvalho, nos musgos e pântanos. Considerados como seres emocionais, encantam-se com a beleza das flores e plantas e cuidam da vida de uma maneira envolvida e amorosa, como uma mãe cuida do seu bebê. As águas também são fonte de purificação espiritual para os hinduístas, que se banham no famoso rio Ganges, que, conforme o mito, é a forma como a deusa Ganga veio do céu para a terra. Deixa eu subir aqui mais um pouquinho. As águas também são fonte de purificação espiritual para os hinduístas, que se banham no famoso rio Ganges, que, conforme o mito, é a forma como a deusa Ganga veio do céu para a terra. Ok. As águas estão presentes nos rituais religiosos, nas abluções, nos batismos, nas aspersões, nos banhos místicos e também sob a forma de chá, na cerimônia que faz da ingestão desse profundo momento meditativo. As águas dos rios, dos mares, das charnecas são líquidos que remetem ao berço uterino, ao leito nutritivo que brota do corpo da mãe e que depois se tornam sangue e vinho. Sangue como líquido do corpo dos seres vivos e o vinho como sangue do corpo da terra. A água é símbolo da vida e da morte. É sobre as águas do rio que Coronte deve conduzir sua barca, contendo os mortos. Gente, desculpa, é Caronte. No batismo de algumas comunidades cristãs, a pessoa é totalmente imersa nas águas de um rio, o que simboliza sua morte. Depois ela emerge dessas águas, simbolizando seu renascimento espiritual. Bom, agora a gente vai para as atividades. Você acha que as mulheres são importantes? Por quê? Aqui vocês vão colocar a resposta pessoal de vocês. E aqui eu vou pedir para que vocês expressem a opinião, mas lembrando que de modo respeitoso, sempre, tá? Então tenham muito cuidado na hora de responder. Sempre vocês têm essa liberdade de se expressar, mas se expressem com respeito, tá bom? E aí não esqueçam de justificar a opinião. Se sim, porque sim, se não, porque não. Na letra B, em muitas tradições religiosas, as mulheres exercem papéis importantes, como pastora, bispa, freira, mãe de santo, xamã, diaconisa, benzedeira. Você conhece alguma mulher que exerça alguma dessas funções? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta é quem é ela? E aí vocês vão escrever o nome e o que ela é sua. E faça uma pesquisa ou entrevista para obter dados sobre a vida de uma dessas mulheres. Então, se você conhece mais que uma, coloca aqui uma só que vocês possam estar fazendo essa pesquisa, entrevistando, perguntando algumas informações, como ela soube que tinha um chamado para aquilo ali, como começou, como ela começou, o que ela pensa, o que ela acredita, qual é a religião dela, essas informações, tá? Mas aí, para aqueles que não conhecem ninguém, para não ficar sem fazer, pesquisem alguém na internet, mas não deixem de fazer, porque aqui está perguntando se você conhece, e esse conhece pode ser pessoalmente ou não, ok? O ideal é que seja alguém que você conheça pessoalmente,
Mas se não tiver, vocês podem fazer uma pesquisa na internet, sem problemas. E aqui na letra C, o que significa a emancipação das mulheres? Vocês vão pesquisar sobre isso aqui, emancipação das mulheres. O que é isso? Então, essa pergunta aqui, vocês obviamente não vão achar a resposta no texto, beleza? Então, essa foi a aula de hoje e até a próxima.